pela alma de Emerson Cordeiro de Lima, Eduardo de Souza Lima, Irineu da Costa, em ação de graça pelo aniversário de Jorge Luiz Camilo Ferreira, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Luzia Inotaro, Joventino Birello, Stefano Cuti, por todas as almas, pela alma de Raimundo Francisco Dias, Elvira Andrade Dias, Cleosvaldo Veronês e Marcos Nunes Vieira. Fiquemos de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa. De casamento do pai e da mãe da Viviane, Dona Mercedes e seu João Arroio. Também temos que agradecer a Deus de hoje estar recebendo uma visita ilustre. Essa senhora aqui, pega ela, põe aqui, o povo vê quem é. Essa pessoa ilustre, 90 e tantos anos de idade, estava internada, não foi? Eu fui até visitar você lá no hospital. Estava internada, todo mundo falava que você não ia, mas já estava no fim da picada, entendeu? Ainda fez cirurgia ainda, não foi? Fez uma cirurgia de tamanho de mais de 90 anos. Graças a Deus está aqui. Rezando, nós rezamos aqui. É que vocês não prestam atenção nas coisas? A gente rezou pela saúde dela, para vencer. Está morando sozinha de novo, não quer morar com esse povo aqui, quer morar sozinho. Está firme, não é uma coisa boa isso? Um casal que faz 52 anos de casamento, os pais da Viviane e a senhora, é motivo de sobra da gente ter esperança, a gente sentir alegria, saber que Deus ajuda a gente, que Deus ampara a gente na nossa caminhada, apesar da gente não acreditar muito, mas Deus está sempre com a gente, né? Só está faltando aquele almocinho agora, gostoso, na sua casa lá, que eu ainda vou marcar, não é verdade? Não é retribuição não, hein? É só aquele almocinho que uma vez eu jantei na casa dela, faz uma comidinha boa, né? Tá bom? Parabéns para a senhora, vamos dar uma salva de palmas para a dona Alzira. Que Deus abençoe a senhora sempre. A todos nós, na verdade, né? A gente às vezes é muito cabeçudo, né? A gente às vezes acha que não vai vencer certas coisas, mas Deus ajuda a gente a vencer sempre as coisas e viver como Deus quer, né? Esse é o certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja sempre com vocês. Que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus absolva os nossos pecados. Logo no começo da missa, que Deus absolve a gente, porque quer que a gente comungue, participe, né? Sinta alegria, né? Alegria de coração mesmo. Eu já tenho uma lista grande aqui na minha cabeça, eu já estou... Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, derrame em nosso coração o amor do Teu nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova, esse caminho que a gente realiza.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor, sois o meu Deus, desde manhã eu sinto a tua presença. A minha alma, Senhor, tem sede de vós. É por vós que eu suspiro. É assim como uma terra deserta, uma terra árida, uma espécie de sertão sem água. É assim. Eu quero contemplar-vos no seu santuário, na tua igreja, para ver o teu poder, ver a tua glória. A tua graça, Senhor, vale mais do que qualquer coisa, vale mais até do que a vida. Por isso, quando eu penso no Senhor, meus lábios se abrem para te agradecer, para te louvar. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado, eu sei, com uma recepção calorosa, com um banquete, com comidas maravilhosas, com manjares até, e com alegria, com voz de alegria, eu te louvarei. Porque o Senhor é porque o Senhor é o meu refúgio. Eu fico tão feliz de saber que estou debaixo da sombra das asas de Deus, proteção da misericórdia de Deus. Unido a vós, Senhor, eu estou. A tua mão me serve de amparo no caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Sentados, vamos ouvir o texto, excepcionalmente, da carta aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Depois a gente vai parar, refletir sobre esse Efésios e depois vem o Evangelho. Vamos lá, coragem, leitura da carta, vamos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra, que ele vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habitar pela fé, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis, assim, a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. A Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre esse texto, deixa eu pegar a minha Bíblia velha, do tempo que eu era novinho, estudante aqui. Eu estava estudando, cadê? Daqui é a mesma coisa, é só para a gente não se afastar demais, porque a gente começa a falar, você sabe, né? Vai longe. Esse é o primeiro texto desse primeiro domingo. Efésios capítulo 3, 14 a 21. Que nos fala que a força, a fé e a caridade são as estruturas primárias da igreja.
Uma igreja, claro, com a cara de Jesus, né? Não é uma igreja qualquer, é uma igreja com a cara de Jesus. Então a carta à comunidade cristã de Éfeso, ela é considerada uma espécie de síntese, e é a mais completa, e é a mais desenvolvida da mensagem e dos ensinamentos do apóstolo Paulo. É uma carta muito esquisita, porque é muito tranquila, sabe? Diferente, porque as cartas de Paulo são assim, entendeu? A carta aos Efésios é uma carta tranquila, é meio solene, até Paulo está no fim da vida, né? Solene, às vezes repetitiva e litúrgica, né? Não tem aquela coisa normal, né? Aqueles arroubos nervosos, né? Que é a marca dele, né? Que Paulo tem, né? Existe muita ligação entre a carta de Éfeso e a carta aos Colossenses. É mais ou menos parecido. Estão falando, sempre se fala na historiografia bíblica que as cartas de Paulo a Éfeso e aos Colossenses foram escritas no mesmo ano, no ano 60 depois de Cristo, ou então Paulo escreveu a carta aos Efésios e alguém mandou a mesma carta para outra comunidade também, muito parecido, é muito semelhante. Na igreja de Éfeso, assim como na igreja de Colossos, na Grécia, né, na Macedônia, Paulo faz alguns alertas para as falsas doutrinas, as vãs doutrinas, que combatem a verdadeira fé. Eu não sei, parece que rodeava, a gente está na comunidade de Éfeso, na Turquia, e Colossos na Macedônia, parece que a comunidade estava bem, tudo, mas tinha umas conversas, uns rodeios assim, as falsas doutrinas, essas filosofias, né, meio esquisita, né? Certas filosofias, que diz Paulo na carta aos Colossenses, né? Certas filosofias que estão rondando aí a comunidade, que tem por objetivo desviar vocês da fé, escravizar vocês. E ele na carta aos Colossenses ele fala, tome muito cuidado. É uma coisa que sempre na história da igreja, no caminho da igreja, sempre essas coisas, né? Sempre ou fora da igreja ou dentro da igreja, porque os de dentro da igreja são os piores, né? Vocês sabem, né? Os que estão dentro da igreja são os piores do que estão fora da igreja. É o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios também. Mas essa cidade turca, fica na Turquia, existe até hoje. Não aquela cidade do tempo de Paulo, é lógico, que lá virou ruína, tudo arqueológico, patrimônio arqueológico, que existe a nova cidade, evidentemente, a nova cidade de Éfeso. Aquela cidade de lá de trás, que Paulo vivia, era uma cidade grande, urbana, era uma colônia romana, porque o Império Romano elegeu algumas cidades do Oriente e transformou em colônia, quer dizer, o Império Romano investiu na canalização de córregos, água, construção de casas melhores, asfalto, né? Andar numa rua onde você não tem alguma segurança, porque esse negócio de asfaltar a rua foi o Império Romano que inventou, né? E água, você abre a sua casa, chega na sua casa, abre a torneira da sua pia ou da descarga do seu banheiro. Isso quem inventou foram os romanos. Não era todo mundo que tinha essa compreensão. Isso é lógico, isso traz o quê? Qualidade de vida, agricultura, né? O Império Romano investiu em Éfeso, como também em Antioquia, em outras cidades. Antioquia tinha, se você ter uma ideia, tinha 60 mil pessoas. É uma coisa gigantesca isso. Para aquele momento, para aquela época, é uma coisa muito grande. Cidade muito grande, formada por vários tipos de pessoas, sobretudo estrangeiros,
comerciantes, né, do mundo inteiro, porque Éfeso vai se tornar, por conta dos romanos, vai se tornar uma rota comercial, como Antioquia também vai se tornar. São as duas cidades citadas no Atos dos Apóstolos, né? São muito citadas. Então a comunidade de Éfeso é tão importante que ficou na memória mesmo dos cristãos, a sua ação, a sua formação, o modo de agir da comunidade, ficou na memória e na experiência da evangelização dos discípulos. Ficou tanto na memória que no ano 100 depois, quando João escreve o seu Apocalipse, que para nós é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, quando João escreve o seu Apocalipse, ele cita a cidade de Éfeso como uma das 7 cidades mais importantes do cristianismo. Logo no começo, no capítulo 2. E ele transmite para a cidade de Éfeso uma carta que Jesus teria mandado para eles. Não é a psicografia, não. Diz que Jesus fez uma carta mesmo e mandou entregar para a cidade de Éfeso. Vocês sabem que as cartas, as igrejas, que está lá no livro do Apocalipse, no começo, eram formas que João teve de propor uma vida mais intensa na fé. Jesus fala das coisas bonitas de Éfeso na carta, mas Jesus no final fala: infelizmente vocês foram tão bons no começo, mas infelizmente com a caminhada vocês foram perdendo aquele vigor, João chama de primeiro amor, né? Vocês foram caindo naquela mesmice, naquela coisa assim, foram perdendo, né, essa vitalidade que eles precisam corrigir na caminhada. Nesse capítulo 3 da carta aos Efésios, que é um resumo muito bem feito sobre a vida, sobre a ação de Paulo, ele não se considera apóstolo, ele é apóstolo, mas ele não se considera assim, ele se considera ministro da igreja. Ele fala: eu sou ministro da igreja. Um ministério que, segundo ele, no começo do capítulo 3, num ministério que, segundo ele, me aprisionou. Ele usa essa palavra: eu sou prisioneiro, eu sou um prisioneiro, né? Através desse ministério recebido por Jesus, eu sou um prisioneiro de Cristo, diz ele, por amor ao povo de Deus, por amor a vocês. Ele diz ele no início do capítulo 3, né? Sou um prisioneiro, estou a serviço. Eu não estou por vontade própria, diz ele, mas por vontade do próprio Jesus ressuscitado, que me chamou, que abriu meus olhos, né, para a salvação verdadeira. Essa é a percepção que Paulo tem dele. Já no fim, porque nós sabemos que ele foi preso várias vezes, mas agora o negócio é sério. Diz que ele foi preso em Éfeso, né, antes de ser levado para Roma, onde ele vai viver o martírio, né? Então, ele diz assim no versículo 8 do capítulo 3: desse evangelho eu me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela ação do seu poder. Olha a visão que ele tem dele: eu sou o menor de todos os santos, sou menor que tudo, que todo mundo. Não sou, olha, os 12 lá de Jerusalém são muito maiores que eu não sou nada, né? E eu não sei por que Deus me concedeu essa graça de pertencer à igreja, a verdadeira igreja, a igreja dele.
e me fazer uma pessoa assim, uma pessoa anunciadora da riqueza, ele usa essa palavra, da riqueza de Jesus Cristo. Paulo é evangelizador, é apóstolo, embora ele não se considere. Porque para ele ser apóstolo, que é uma palavra grega que significa mensagem, mensageiro, para ele ser apóstolo, o ser apóstolo é ser um dom de Deus, é um puro dom gratuito de Deus. Mas Paulo tem sempre diante de si, diante dos seus olhos, aquilo que se chama de teologia da cruz. E as perseguições, normal, sempre esse assunto vai aparecer nas cartas dele. Todo mundo vai falar, exaltar a ressurreição de Jesus, ok? Mas ele sempre vai lembrar, não se esqueça da cruz. Quem é Jesus? É o crucificado e o ressuscitado. Não é só crucificado, também não é só ressuscitado, é crucificado e ressuscitado. Sempre ele vai estar tocando nesse assunto, porque a gente, você sabe como é que nós somos, né? Então, na carta aos Efésios, a teologia da cruz, por incrível que pareça, está muito assim, amenizada, muito suavizada, né? Eu acho que, e muitos acham também, muitos exegetas acham, que por causa da morte, que ele sabe que está perto mesmo, ele evita ser assim muito agressivo, né? Não quer chocar ninguém, né? Sobre esse assunto da realidade. Mas esse assunto da revelação, como razão da sua existência, é isso que ele acha. Ali na carta aos Efésios é bastante acentuado, é interpretado, talvez pela comunidade, não sei, que é possível, né? Que a comunidade, ao interpretar a vida de Paulo, né, tenha colocado coisas também. Paulo fala do conhecimento verdadeiro, no capítulo 3, logo no começo ele fala disso, conhecimento verdadeiro, do mistério escondido. Deus me ensinou, me revelou o mistério escondido, que ele chama de mistério escondido, que é o amor a todas as pessoas. Deus não tem consciência de esse está santo, esse não é, esse está salvo, esse não está. Que na antiguidade era muito marcante, né, nas religiões, no judaísmo, por exemplo, do qual Paulo era discípulo fiel. Paulo tinha essa consciência religiosa. Ele foi pequeno, o pai e a mãe dele pegou ele, levou para Jerusalém, largou ele lá no templo, pagou o estudo dele, lá ele dormia, se estudava dia e noite e viveu, cresceu lá. O contato dele com a família dele lá era muito, pouquinho. E ele guarda uma mágoa disso depois. Nas cartas ele fala dessas coisas, né? Ele fala dessas coisas. Claro que o pai e a mãe dele queria que ele fosse alguém na vida, estudasse na melhor escola, na melhor de tudo, que era o templo de Jerusalém. Não era todo mundo que tinha condição de fazer essas coisas, não. O pai e a mãe dele gastou muito dinheiro pelos estudos dele. Então, o Paulo tem um pé ali, no judaísmo, né? A fé de Paulo é uma fé literal, é uma fé fundamentalista, é uma fé apologética, para usar uma expressão talvez mais atual. Uma fé apologética. Está escrito aqui, vale. Não está escrito aqui, não vale. Por isso que ele ficou anos, desde pequeno, até chegar. Quando ele estava para virar doutor da lei, foi para Damasco, caiu do cavalo, como diz o povo, e Jesus tirou ele daquele caminho. Caiu do cavalo, em modo de dizer, né? Jesus tirou ele daquele caminho. Então, o cristianismo, a ressurreição, é algo totalmente novo na vida dele. Algo que ele não encontrava lá, na lei, no Antigo Testamento.
E para ele é revelação, a novidade da ressurreição. É uma revelação muito profunda, né? Que ele sempre vai carregar com ele a vida inteira. E ele considera o chamado dele, tudo isso, um dom de Deus, né? Um amor gratuito por Deus, que ele não entende porque Deus tem esse amor por ele, né? Ele não compreende. Paulo diz que Deus quis revelar para ele que ele não é merecedor, diz ele. Revelar para ele o mistério sobre Jesus Cristo. Revelar para ele a verdadeira fé. Nós sabemos que Paulo, apesar de todos os esforços possíveis, intelectuais, que ele fez, ele nunca se afastou daquela vida anterior dele, não. E ele falava assim: eu tenho um espinho na minha carne, na minha vida, que eu não me conformo, porque os meus irmãos, o povo de Israel, ele é do povo de Israel, porque os meus irmãos não aceitam a salvação proposta por Jesus Cristo. Ele chama de espinho na carne, é um espinho, né? Mas ele nunca se afastou, nunca rompeu, nunca negou que era judeu, nunca negou que estudou a lei, nunca negou que vivia no templo, nunca negou nada dessas coisas, nunca negou as mágoas dele, nunca negou as mágoas com a mãe e com o pai, porque é a mãe e o pai que larga os filhos lá e some, só volta no dia sabe lá Deus quando. Para a criança é um baque, né? Muito grande. Ele carrega essas coisas. Ele nunca rompeu com nada, né? Nunca rompeu com o antigo povo de Deus. Ele tinha essa tristeza mesmo, né? Essa dor no coração que ele fala, essa dor que eu sinto no meu coração. Porque ele acredita mesmo, depois da experiência do chamado, ele crê que a salvação mesmo está na ressurreição. A salvação não está no livro. Não é livro, o livro não me salva. A salvação está na ressurreição. E ele não entende por que o povo dele não adere ao cristianismo, né? Claro, chegou uma hora que o cristianismo como movimento, né? Que ele se torna um movimento grande. Depois ele vai virando igreja, vai... O cristianismo como tal, depois lá na frente, no século I, lá quando o Apocalipse é escrito, né? Então aí o cristianismo se rompe com o judaísmo. Eles são as nossas raízes, mas esse tipo de fé, de coisa não serve para nós. E é então quando surge uma doutrina nova verdadeira, que o cristianismo traz isso, uma doutrina nova, uma moral nova. Lá é a moral da escravidão, aqui é a moral da liberdade, da consciência, do direito, né? Do direito. Então, construir essa vida inserida na realidade, mas construir essa vida dentro do espírito da ressurreição. Em Éfeso, no capítulo 2, está ali o conflito porque ele comenta. Vocês de Éfeso, tem problemas lá com a igreja, tá, pelo jeito. Vocês de Éfeso, não se esqueçam que vocês eram deste mundo antes. Não se esqueçam dos pecados de vocês. Quando vocês viviam a serviço do príncipe do poder e do ar, que são essas seitas que vão misturando tudo, assim, essas coisas, umas coisas esquisitas, que Paulo depois vai chamar João vai chamar depois, mais para frente, de Satanás, né? Que a palavra Satanás não tem ainda. Isso é uma
depois que vai aparecer. Marcos é que vai falar dessas coisas, né? Vai usar essa palavra, né, para dizer assim: tudo que divide a gente vem do diabo. Então, porque diabo é aquele que divide. Aquele que coloca em dúvida o que você acredita é a mensagem do diabo. Aquele que coloca em dúvida o amor da sua família, aquilo vem do diabo. Tudo. O diabo não é uma coisa só espiritual. O diabo é uma espiritualidade que está no mundo. Tudo aquilo que deixa você em dúvida sobre a sua fé, sobre o seu propósito, sobre o que você está fazendo, sobre o seu projeto de vida, tudo vem do diabo, que João vai chamar de Satanás, que é mais ou menos parecido, né? Então não se esqueçam, diz Paulo, que vocês outrora eram filhos do diabo, filhos do diabo, filhos de Satanás, e que por a misericórdia de Deus, por amor que Deus teve, Ele tirou vocês dessa vida. Então dá a entender no capítulo 2 que tem um grupo da igreja que quer voltar para trás, entendeu? Então eu já falei para vocês, os que estão na igreja são os piores. Os que estão na igreja são os piores. Os que estão fora. Quem está fora você é capaz de compreender, né? Mas quem está dentro e compreende e faz esse tipo de coisa, né? É duro, hein? Então, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus. Vocês não se esqueçam da misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Olha a sua vida. Meu Deus do céu, como Deus é misericordioso com você, rapaz. Deus é misericordioso. Não estou entrando no mérito de valor, se é a vida que você quer, se não é a vida que você quer. Isso é outra coisa. Você está aí, você está vivo, você tem família, você tem filho, você tem mãe, você tem parente, você tem isso, você tem aquilo, você tem inteligência, você tem... Olha, você tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Quem já viveu um pouco mais, né, dona Fátima? Quanta coisa boa se viveu, pelo amor de Deus. Tudo isso é por causa da misericórdia de Deus. Paulo fala na carta aos Efésios. Deus é rico em misericórdia. O Papa João Paulo II, que agora é santo, ele escreveu uma encíclica só sobre esse assunto, coisa desse tamanho assim. Deus é rico em misericórdia. Usando a expressão de Paulo. A gente tem que compreender isso. Porque senão, né, dona Fátima? Porque eu estou velho, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. A sua vida não é essa. Sua vida não é essa. Sua vida não é aquilo que você acha que você está vivendo. Né? Não sejam, diz Paulo, filhos da ira. Da ira. Porque Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que Ele nos amou. Quando nós estávamos, ele usa essa expressão, mortos, né? Que para Paulo, quem não está na igreja é morto. Para Paulo, quem não está na igreja é morto, não está vivo de verdade, né? Está vivendo uma espécie de morte, né? Segundo Paulo, né? E olhe para nós, que bênção, que graça de Deus. Ele nos chamou para se salvar. E ele fala dele, né? Você merece mais a salvação do que eu. Eu sou essa bosta aqui, eu sou esse intruso, eu sou essa porcaria. E Deus me chamou. Olha, ele não fala essas... Ele é duro com ele mesmo. É igual Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma das santas, nunca saiu de casa, nunca saiu do convento, nunca saiu da cama, porque ficou doente desde pequena, desde novinha já ficou doente sem cura, não tem mais. Olha, quando Santa Teresinha rezava alguma coisa e pedia assim, meu Deus do céu, ela pedia alguma coisa para ela, assim, ela ficava tão brava porque Deus concedia. Ela falava, mas
Por que Deus concede as coisas boas para mim que eu peço e não concede para aquele homem coitado que está ferrado ali, que ele precisa mais do que eu? É um pouco assim, né? Santa Teresinha e Paulo era muito parecido assim, no modo de agir. Porque de fato, né? Gente, tem pessoas que merecem mais do que você sabia disso? Tem pessoas que merecem mais do que você. Tem pessoas que merecem mais ter hora para comer, horários para comer mais do que você. Tem pessoas que precisam de mais coisa que você. É verdade. Agora, por que Deus dá para a gente isso? Né? Então, esse conformismo, né, que está presente na vida de Paulo, na vida dos santos, né? Essas inquietações, né, vamos chamar assim. E ele tem essa explicação: a graça de Deus, a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. Lembre-se disso, comunidade. Não se afaste. Não vão na história da carochinha. Não vão nas fantasias. Não, eu fico tão admirado. Eu vou comentar um negócio aí que não deveria, mas vou comentar. Eu fico tão admirado com certas coisas. Como que as pessoas amam e veneram o Harry Potter, por exemplo, né? Quem é Harry Potter? Hein, Daniel? Quem é o Harry Potter? Não, ele não é um bruxo qualquer. Ele é filho do diabo. Ele é filho do Voldemort, que vem depois matá-lo. Ele é um diabo, o Harry Potter. Que a gente fica encantado com ele, com aquele menininho que vai para a escola, a gente fica encantado com aquilo. Não estou dizendo que é feio, que é ruim, que não sei o que, não é isso que eu estou falando. Vale a pena assistir para você perceber que desde o começo, são 7 episódios, né? 7 livros, que eu li os livros. No final, a autora revela quem é ele, aquela marca na testa dele, né? Que o diabo veio matar o pai e a mãe dele, né? Que não era diabo, era um bruxo, né? Um tal de Tom, não sei o quê. Veio matar o pai e a mãe dele porque amava a mãe e a mãe amava o outro que é professor, aquele que anda todo de preto, assim, esquisito, né? E só que ele mata o pai e a mãe dele, mas não consegue matar o Harry Potter. E aquele gesto dele fez uma parte dele entrar no Harry Potter. Então o Harry Potter é todo. Ele é filho do diabo. Ele é filho de um diabo. Tanto é que o diabo, para se manter diabo, depois tem que matar ele, tem que matar o Harry Potter, né? Não é isso? É isso, eu fico admirado de ver como as pessoas dão audiência para essas coisas, né? Como as pessoas dão audiência para isso? Não percebe, né? É muito difícil você perceber essas coisas, essas mensagenzinhas que estão no meio, né? O diabo é bonito, né? O diabo é bonito. O diabo usa óculos também. O diabo tem uma varinha poderosa, né? O diabo faz uma mágica, né? Essas mensagenzinhas que estão ali, que me incomodam essas coisas. Eu leio livro, eu gosto de ler os livros, eu acho que ler livro é muito melhor do que assistir certas coisas. Mas vale a pena você ler as obras, né, dessa escritora, né, que ficou riquíssima, bilionária, escrevendo, né, a saga, né, Harry Potter. Os filmes também prestam alguma coisa, mas não esquecer disso, né? É uma filosofia que mistura ali cristianismo, né? Na escola lá dos bruxos, né? Eles celebram o Natal, pra você ter uma ideia. Como que... É uma coisa tão esquisita, né? Tem aquela professora do Harry Potter que vira gato, sabe aquela mulher que vira gato? Como é que chama aquela atriz? Eu não sei o nome dela. É aquela professora que vira um gato, ela se transforma em gato, né? Ela toda hora está falando, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, toda hora ela está falando assim. É uma coisa esquisita, né? Vai misturando, né?
cristianismo, com o satanismo, com o culto, ao diabo, aquelas coisas todas. Vai misturando tudo na cabeça dos outros. As crianças, não sei como é que entende isso. Eu acho que não entende. Eu acho que provoca admiração, né? Admiração. Mas vale a pena, quem é adulto, vale a pena ler, vale a pena assistir, para você perceber a malícia da coisa. Como essas coisas estão assim, essas filosofias, né? Tão misturadas, né? Assim, no mundo, na mensagem do mundo, né? E que às vezes a gente quer ver na igreja, quer ver dentro da igreja, né? Os tal dos nicolaítas, que eu não vou falar nada desse povo não, porque no domingo que vem eu perco mais tempo falando sobre eles, né? Essa gente, né? Essa seita antiga que esteve presente também dentro da igreja no início, né? Os nicolaítas, né? Gente safada. Mas nós vamos falar domingo que vem. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus começou a explicar aos discípulos que tinha que ir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, estrutura judaica, da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, que tinha que morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Na hora, Pedro tomou a palavra, Pedro tomou a parte, chamou ele no canto, chamou Jesus no canto e começou a contestar Jesus. Não fique falando dessas coisas. Ninguém gosta, o povo não gosta, ninguém gosta. Não fique falando dessas coisas. Deus te livre disso. Deus vai te livrar disso. Não vamos deixar isso acontecer. Que coragem. Jesus olhou bem para a cara do Pedro e disse para ele: sai de perto de mim, Satanás. Você ficou doido da cabeça? Você quer ser para mim escândalo? Você quer ser para mim uma pedra de tropeço na minha vida? Você não está preocupado com Deus, não, com as coisas de Deus, com a vontade de Deus? Você está preocupado com a sua vontade, com as vontades dos homens. Então Jesus chamou todo mundo ali, olhou para todo mundo e disse para todo mundo: se alguém quiser me seguir de verdade, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, que você tem. Como eu, você tem cruz também. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Querer ganhar sempre, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Vai encontrar. Digo para vocês uma coisa, hein? Pense. Que proveito você tem se ganhar o mundo e perder a sua alma? Quanto custa a sua alma? Não tem valor. Quanto custa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, com os seus anjos, preparando o sermão do fim do mundo lá em 25, Mateus, né? Virá com os seus anjos. E não se preocupe, você vai ter o que você merece. Não se preocupe. Deus vai dar o que você merece. Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que você fez. Palavra da salvação. Podemos sentar de novo. Eu lamento porque a igreja propõe refletir a carta aos Efésios. Vocês não quis fazer um encontro separado da missa. Então, obrigado.
cansar a beleza de vocês. Quem quiser dormir, pode dormir também. Não tem, está perdoado. Né? Ao Evangelho de hoje, Mateus 16, né? Mateus 16, 21 a 27, nos fala das consequências da atitude de Pedro de revelar com profundidade a identidade de Jesus. Os evangelhos foram escritos com esse objetivo. Quem é Jesus? A resposta é essa. Quero saber quem é Jesus. Os evangelhos. Os evangelhos foram escritos para isso. Para responder que é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Essa atitude de Pedro provocou mudanças no relacionamento. Mudanças. Tornou-se um relacionamento mais pessoal, porque você sabe que eu sou Deus. Então, o meu papo com você agora é outro. Vai ser outro, não vai ser essa coisinha de florzinha, de não sei o quê, essa superficialidade que as pessoas adoram. Um Deus bem superficial, um Deus assim meio esquisito, né? As pessoas adoram, né? Um Deus vaidoso, né? As pessoas adoram. Agora a conversa é outra, né? É muito diferente. Então Pedro, quando diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, então a divisão de águas aí, né? O divisor de águas, antes e depois disso. A partir de agora, não tem mais ninguém, não tem conversinha fiada. A partir de agora, não tem mais superficialidade, mas verdade. Tudo que é verdadeiro. E não é por acaso que logo depois da fala tão importante de Pedro, graças a Deus, poxa, tão importante, que é importantíssimo, né? O que ele falou sobre Jesus. E Mateus 16, né? Aquele texto do dia de São Pedro, né? Evangelho, que está sempre sendo retomado nesse tempo entre a transfiguração e a exaltação da Santa Cruz. Jesus agora começa a falar aquilo que é da realidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso depois de Pedro falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus deu responsabilidade. Então você vai ser o fundamento, o alicerce, já está aqui a chave do céu para você, entendeu? Responsabilidade. Depois de tudo isso, chega Jesus e fala assim, pois é, minha gente, eu não quero estragar o dia de vocês não, viu? Não quero estragar o humor de vocês, mas vocês sabem que eu vou sofrer muito. Eu vou ter que ir para Jerusalém, que é a Semana Santa nossa, né? Ir para Jerusalém, serei traído, irei para Jerusalém, vou ser condenado, vou morrer crucificado, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Isso, Pedro é impetuoso, vocês sabem, né? O Pedro, o Tiago e o João são os três apóstolos mais cabeça dura que vocês puderem imaginar. O temperamento deles sim, fala sem pensar, quer fazer as coisas sem pensar, tudo assim. Os três são eles que são, os três que vão na transfiguração, né? Vocês sabem, os três que vão ter uma proximidade. Jesus vai trazer os três mais para perto deles, né? São aqueles mais inquietos, né? No caminho. Inquieto em relação à existência, sobre a vida espiritual, inquieto sobre a questão do amor, né? São inquietações, não é dúvida, mas são inquietações que vai estar muito presente na vida dos santos da igreja, na vida dos mártires da igreja, na vida dos santos da igreja. Todos vão passar por essas coisas, por inquietações, né? Essa vontade de investigar tudo, de tentar compreender, né, o que acontece com eles,
Então, quando Jesus fala da paixão, primeiro anúncio da paixão, ele desencadeia em cada um caminho individual, meio individual de compreensão sobre a vida espiritual, né? Sobre o amor de Deus. Porque tudo, parece que Jesus agora diz assim, tudo tem que ter sabor de realidade. Se não tiver realidade, já era. Ao Pai Nosso, ele nos ensinou. Queremos rezar ao Pai Nosso. Pai Nosso, tudo, primeira parte, tudo é Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Segunda parte, tudo é nós. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. É tudo. Então, se não tiver Deus e a realidade conectada, não presta. É o que Jesus disse. Talvez seja uma boa referência para você saber o que é verdade e o que não é. Essas espiritualidades que andam soltas por aí, né? Que confundem a gente, que se infiltra na gente, na nossa fé, né? Então, talvez seja uma maneira de você, muito cristã, né? De você compreender, né? Então, Jesus nos joga para a realidade, nos joga para compreender a realidade. Nosso inconsciente, claro que não quer nada disso, né? O nosso consciente O consciente já é um problema, imagine o inconsciente da gente. Só psiquiatra, nem psiquiatra entende o inconsciente da gente, né? Sabemos algumas coisas que Freud disse lá, né? Mas não é dogma de fé aquilo, né? Claro que o nosso inconsciente não aceita essas coisas, né? Fala de realidade, porque a realidade tem que estar... A gente quer fugir da realidade. Realidade é um problema, realidade é um incômodo, realidade é um desconforto, né? O nosso inconsciente é assim. A gente quer o prazer, né? O inconsciente da gente quer o prazer, quer ficar de papoar, a gente quer, sabe, sempre ganhar tudo assim, numa beijada. A gente não quer saber dessas coisas, né? O inconsciente leva a gente para a vagabundagem, sabe? Uma vagabundagem em todos os sentidos. Espiritual, intelectual, do dia a dia, né? Por isso o inconsciente tem que ser compreendido. E quem ajuda a compreender, a gente entende, Freud que fala isso, né? Quem ajuda a entender o inconsciente é o consciente. É aquilo que você faz, é aquilo que você diz, é aquilo que você anda, com quem você anda, porque ele é assim, porque é assado. Tudo isso é uma explicação. Segundo Freud, eu acho que não, mas tudo isso tem uma explicação segundo ele. Então, a resposta de Jesus ao anúncio da paixão provoca pensar, o grupo tem que pensar. Por que ganhar sempre a vida causa a gente a derrota? Por que perder a vida por causa do amor, das atitudes de amor, por causa de Jesus Cristo, a gente ganha? Provoca esse tipo de reflexão. Ninguém vai duvidar da boa intenção, né? De Pedro, claro. Boa intenção no sentido de querer proteger Jesus, né? Do mundo, da realidade do mundo, imagine. É uma ingenuidade muito grande dele, né? Mas essa ingenuidade acaba, vai acabar. É o que Jesus diz. As palavras da inocência acabou. Nunca Jesus teve intenção de enganar ninguém. Nunca Jesus teve intenção de enganar o povo de Deus. Tanto é que depois que Pedro faz a declaração toda, que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, no final Jesus fala, vocês não contem isso para ninguém. Não conte para ninguém, porque está cheio de gente, né? Cheio de falsos profetas, de aproveitador, de gente safada. Colocar Jesus no mesmo patamar, não dá, né? Então Jesus não quer que nós sejamos arrogantes. Não quer que a gente seja arrogante. Jesus quer que nós sejamos pessoas que tenham uma certa humildade,
que tenha... Deus não gosta de gente arrogante. Essa é a verdade. Deus não gosta de gente arrogante. Deus não gosta de gente assim. Você deve ter consciência das suas fraquezas, da sua impotência, da sua incapacidade, às vezes. Né? Deus quer que você viva uma realidade espiritual para que você encontre Jesus, na vida de Jesus, em Jesus, o progresso, né, que você precisa fazer, necessário fazer. Por isso a igreja de São Mateus, 60 anos depois, imagino, quando escuta tudo isso, o que fazer? Então, como fazer? Aí vem Jesus ali, na chincha, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz que você tem aí e me siga. E me siga. Quem quer ganhar a vida, só quer viver, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa, vai encontrar a vida verdadeira. Não venda sua alma por nada. Não venda sua alma pela felicidade que passa. Valorize as coisas. Quanto valor você tem para Deus? Não aconteceu só coisa ruim na sua vida, não, e nem vai acontecer só coisa ruim. Vai acontecer coisa boa. Como aconteceu e vai acontecer mais coisa boa. Não venda sua alma por mal. Não venda, não dá para fazer isso. Então, Deus está sempre contribuindo para a gente, com a gente, no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser. Pedro não tinha noção realmente do que falava, porque vocês sabem, né? Esse homem que chegou com coragem, reprimiu Jesus, falou para ele parar, ele não sabia o que estava falando mesmo, por causa da ingenuidade dele, né? Porque Pedro caiu, por incrível que pareça. Pedro, na sua impetuosidade, na sua coragem, chega uma hora que ele cai. E cai feio. Sabe o dia que ele caiu, né? Domingo de Ramos começa. Sexta-feira da Paixão, onde está o Pedro? Sexta-feira da Paixão, estão perguntando, você não é que andava com ele? Não, eu não. Outro falou, não, eu não. Ih, nem conheço, nunca ouvi nem falar. Negou Jesus 3 vezes. Se eu fosse o Pedro, nem esperava terminar a sexta-feira. Fazia minhas malinhas e sumia no mundo. Ninguém nem nunca ia ouvir falar de mim. Tamanha vergonha que eu senti. Não, olha, sumia, desaparecia. Mas ele se manteve ali, naquela amargura, aquele sofrimento. Nada poderia levantar o Pedro, nem aquela vidinha de pescador, aquela coisinha ridícula lá que ele fazia, nem o cotidiano da vidinha dele. Vocês sabem o que fez Pedro se reerguer? Foi a ressurreição de Jesus. Vocês sabem que no Evangelho de João e os outros, quando Maria e as outras mulheres contaram, a Madalena contou da ressurreição, todo mundo saiu correndo para ver. Foi todo mundo. Mas ninguém entra no túmulo. Todo mundo chega primeiro, mas ninguém entra. Espera o Pedro. É o Pedro que entra primeiro. Esse homem mereceu entrar primeiro. Porque é aquilo que vai reerguer Pedro. É a fé na ressurreição. É a vida de Jesus, é a presença de Jesus ressuscitado. Aquilo levanta ele.
E ele vai se tornar um homem mais importante do que foi sempre na vida dele. Ele vai ser testemunha de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho. Vamos fazer... trabalhando que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem. Que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, os nossos sacrifícios, tomando oferecido e ter graça, Senhor, nosso Deus. Lavai o Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa coleta que teus filhos realizam durante a missa, para que por eles e para eles nós possamos pedir que o Senhor conceda sempre a mesa farta e a casa santa. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Santifique, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da tua graça, a redenção que celebramos nesses mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque nesse dia de festa, o domingo, dia do Senhor, nos consagraste, nos congregastes daqui da tua casa, que tanto respeitamos. Hoje, a tua família se reunida aqui para escutar o Evangelho, palavra da salvação, participar da vida, do pão da vida, celebrar o memorial do Senhor ressuscitado, receber a Eucaristia na esperança de um domingo sem fim, quando então toda a humanidade poderá, lá na frente, entrar no vosso descanso. E aí nós veremos o Senhor ressuscitado, veremos o seu rosto e te louvaremos sem fim por causa da tua misericórdia. Nessa feliz esperança que carregamos, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor. O céu proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam, se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente, voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque nos admitistes hoje na tua presença para te servir e te agradecer, participando da missa, compartilhando esses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, da nossa paróquia também, a Igreja dispersa por toda a terra. Tornai a Igreja mais perfeita no amor, na caridade, na fé, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir, e com todas as pessoas que de coração mesmo, de verdade, estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença. Tenha piedade e misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com Nossa Senhora Aparecida, com São José, com os apóstolos, com todos os santos, que desde o começo do mundo, desde o princípio do mundo, conseguiram conviver, viver essa amizade que tiveram com o Senhor, tudo para que a gente cante de verdade e proclame um verdadeiro louvor por Jesus Cristo, vosso Filho, que é este: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração do Senhor, vamos então lembrar de rezar em ação de graças pelo aniversário de 52 anos de casamento do João e da Mercedes, os pais da Viviane, né? Que faz 52 anos de casamento. Também agradecer a Deus pela saúde, pelo restabelecimento da dona Alzira. Pedir por tantas coisas boas que Deus faz na nossa vida. Fiéis aos ensinamentos do Evangelho que nos salva, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, recebemos para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ainda. A gente estudava por aqui, teologia. Tá tudo em grego o negócio aqui. Um monte de coisa escrita em grego. Ah, meu tempo era novinho, que coisa maravilhosa. Agora a gente tá velho. Cadê? Olha aqui, plano do... Tudo. Estão vendo como é que são as coisas? Olha. Saudade, né? A gente olha essas coisas, relembra as coisas que a gente... Eu era bastante perguntador, eu era. Tudo bem. Então a Salete conhece essa moça da foto aí. Eu não sabia que a sua mãe era devota de Nossa Senhora de Salete. A sua mãe? Ah, tá explicando. Onde você arrumou essa imagenzinha da Salete? Ah, tá. Você tá vendo? 19 de dezembro é o dia do nosso... Setembro? Agora? Nossa Senhora. Então, Salete, quero te apresentar outra Salete. Olha, perguntei se ela conhecia aquela moça do retrato. A Salete conhece a Nossa Senhora da Salete, tá vendo? Coisa boa.
Então, Daniel, dormiu bem, já acordou, está descansado, né? É lógico que você vem para a missa, você vai para a padaria e enche o bucho lá. Aí dá sono. No meio da missa dá sono. Faz o jejum eucarístico que tem que ser feito, que você vai ver se você não dorme. Deixa para encher o bucho depois da missa. Aí você vai lá, enche, come aquele monte de pão, aquele bolo, aquelas coiseiras todas que tem lá. Né? Não é antes da missa. E eu, por exemplo, eu sou depois dos 60 a gente a gente não precisa fazer o jejum mais, né? O jejum eucarístico. E antes de 14 anos também não precisa. Mas você não está, você está na fase de fazer ainda. Entre 14, 15 e 59 anos, quem pode fazer o jejum eucarístico faz, né? Lógico. Você não precisa fazer jejum eucarístico. Você é novo, você não precisa. Quem toma remédio, está tomando remédio. Você toma um remédio, por exemplo, uma doença qualquer, claro que você não precisa fazer, né? Evidente, né? Ninguém vai fazer doido de fazer. É bom senso, né, minha gente? Jejum eucarístico, para quem tem aquela vida normal assim, é entre os 14 e os 60 anos. Depois não precisa fazer mais, né? Você não precisa fazer também, mas seu pai talvez precise, talvez a sua mãe talvez precise, não sei. Né? Às vezes seu pai pode tomar um remédio que precisa tomar, então tem que comer, é lógico, né? É bom senso. Jejum é bom senso, sempre, né? Na vida da gente. Tá bom? Então, Dona Salete, parabéns. De novo agradecer a Deus pela recuperação da Dona Alzira. Só está com 92? Vai fazer 91 esse dia. Ah, é tudo ali, 91, 92, minha filha. Quem ficou 9 meses na barriga da mãe não conta? Eu conto, né? Você tem que contar, afinal de contas. Você não estava morto, né? Você nasceu. A idade da gente tem que contar mais 9 meses, né? Sempre, né? Então 91, 92, ó, para mim é a mesma coisa, né? Tá certo? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a força e com a alegria do Evangelho de Jesus, que nos salva, e de em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Tenham fé, tenham coragem, vamos para frente, enfrentar a vida, vamos enfrentar a vida.